Alguns crocodilos pré-históricos eram realmente bizarros. Olá, eu sou a Trix, você está no Diálogos de Trix, e isso que eu chamei ali de crocodilos no início do vídeo, na verdade não eram bem crocodilos, mas sim Pseudossuchia, que é um grupo muito maior de arcossauros, que vai incluir também os crocodilos atuais. Para ficar mais fácil de entender, eu vou usar um exemplo. O gato, ele é um felino, ele compartilha várias características com os grandes felinos, como um leão e o tigre, mas mesmo assim nem todo felino vai ser um gato, já que ele faz parte do grupo maior dos felinos, que inclui várias outras espécies. Da mesma forma, isso se aplica aos crocodilianos atuais, que pertenceram a um grupo muito maior e mais diverso, que foi extinto. Bom, como eu disse no início do vídeo, alguns desses membros eram realmente bizarros e poucas pessoas imaginariam que eles teriam algum parentesco com os crocodilos atuais. Há muitos deles, inclusive, parecendo com algumas espécies de dinossauros que a gente vai ver mais posteriormente durante o período Mesozoico. Por isso eu tive a ideia de fazer uma página em aquarela com vários pseudossuchios que eu acho bem legais e diferentões e interessantes de fazer também. Esse aí que eu tô fazendo aí primeiro é o Chuvosaurus, né? Que ele era um pseudossuchio, né? Herbívoro. E ele tem essa aparência muito peculiar, parecendo com um ornitópode, né? Um Gallimimus, né? Talvez se eles não tivessem sido extintos, né? Eles teriam formado, né, várias formas, né, convergentes aos dinossauros e teriam dominado toda a era mesozoica, quem sabe. E assim, não se engane, apesar da grande maioria dos pseudossuchios, dessas formas mais diferentonas, ter existido no Triássico e ser extinto logo no Triássico, ainda existiam outros, né, animais desse tipo, como grandes predadores terrestres, que sobreviveram até a era do Paleógeno, né? Para vocês terem uma ideia, no Paleógeno foram onde surgiram as primeiras baleias, então até pouco tempo atrás. E aí também, né, nós temos os crocodilos, né, que estão aí até hoje, mas ainda assim não era com a mesma diversidade do Triássico, né? Como vocês podem ver ali, eu tô usando aquarela e eu vou primeiro ali dando umas pinceladas de roxo, onde que eu tô fazendo as sombras. Isso porque eu tô usando a teoria das cores, né? Então, eu gosto de fazer as sombras com roxo ou com azul, né, um tom mais frio, mas isso depende muito da pintura, da cor que eu vou colocar, no cenário que ele vai estar, mas geralmente eu uso o roxo ou o azul, né, e dependendo se ele vai ser uma cor mais quente ou uma cor mais fria, eu uso um vermelho não, né, um roxo mais quente, para caso eu vou pintar com cores frias, tipo verde, né, que é o caso desse bicho aí de baixo. E eu uso um roxo mais frio quando eu vou pintar com cores mais quentes, como esse Chuvosaurus de cima que eu pintei de amarelo. No início eu admito que eu fiquei com um pouco de receio para mexer com aquarela, por ela ter uma fama de ser uma tinta bem chatinha de mexer, e realmente ela é meio chatinha, mas eu admito que para essa pintura em específico até que não deu tanto problema, não, né? Em outras pinturas eu admito que foram mais difíceis. Eu acho que fazer eles de corpo inteiro é um pouco mais trabalhoso, né? Esse aí de baixo que eu tô pintando de verde é um Postosuchus, né? Que também é um grande predador do Triássico e ele vai ser um predador terrestre, né? Ele pode ser, assim, digamos, convergente ao tiranossauro, né? O tiranossauro do período Triássico. Apesar, né, de ser bem menor do que o tiranossauro, mas ainda assim era um dos maiores predadores da época. E uma curiosidade é que ele vivia ereto, ele era um animal praticamente bípede, né? Isso, assim, foi um dos motivos de eu ter trago ele pra cá. Bom, como vocês podem ver, lá no cantinho tem alguns rascunhos, né, que eu vou pintar em outros vídeos aqui, que é onde eu vou gravá-los. E eu quero fazer uma série de vários mini videozinhos, né, fazendo essas aquarelas e depois fazer um compilado delas. Lá no cantinho eu coloquei um aetossauro, né, que eles eram muito semelhantes, né, a outros dinossauros herbívoros. Mas isso eu falo depois. Só que a questão é que esse aetossauros que tá aí no canto,
Eu meio que já fiz ele, só que eu esqueci de gravar, então depois eu faço um vídeo curtinho mostrando ele. Né, e falando mais sobre a espécie. Então, no outro canto ali tem outro crocodilo que eu ainda vou fazer em vídeo. Crocodilo não, né? Mas enfim, que eu vou fazer em vídeo. Mas ainda vão faltar ali mais animais para eu poder preencher essa folha toda. Eu tô pensando em fazer talvez um de corpo inteiro lá embaixo. E eu já tenho algumas espécies em mente, mas se vocês quiserem, vocês podem comentar que animal, né, que pseudossukia vocês acham interessante de eu fazer e eu posso trazer para cá. Por enquanto é só isso, façam as coisas que os blogueiros gostam que vocês façam e eu vou deixar um videozinho mostrando o resultado final.